isso, e isso, e isso estressa, isso judia da gente, isso faz a gente ficar ansioso, mais atribulados. Por quê? Porque o tempo passa rápido. E quando você pensa que não, já não é mais terça, já é quinta. E quando você pensa que não, você já está na sexta-feira sabendo que tem que se preparar para o sábado. E isso vai tirando a sua paz, vai dando angústia. Isso tudo requer, então, que a gente seja muito mais planejado para alcançarmos o que precisamos. E quando eu digo aqui alcançar suas metas, elas podem ser qualquer meta, qualquer uma, qualquer objetivo que você tenha para alcançar em 2024. Talvez a sua meta seja se tornar mais forte espiritualmente. Talvez a sua meta seja ajudar mais na igreja. Talvez a sua meta seja se tornar uma pessoa mais ativa na ação social, para socorrer os pobres, os desalentados. Talvez sua meta seja se tornar uma pessoa de oração, de intercessora mesmo, de uma pessoa que faz disso seu ministério. Talvez a sua meta seja a união da sua família, a cura do seu relacionamento emocional, da sua vida emocional, a estabilização de um relacionamento matrimonial. Talvez seja fazer as pazes com aquele filho, com aquela filha. Talvez seja comprar uma casa. Talvez seja conseguir o documento, quem mora aqui e que ainda não tem. Talvez um emprego bom que possa custear as necessidades da família. Eu não sei quais são os seus planos. Ela disse que nós estamos aqui com 49 pessoas que, de alguma forma, podem estar ouvindo essa mensagem. O que eu quero dizer para você e para mim nesta manhã é que Deus abençoa a pessoa prevenida. Quem é o prevenido? Aquele que se antecipa a uma situação, estando pronto para viver aquilo. E se nós não estivermos fazendo isso na nossa vida, de um modo geral, nós não vamos conseguir. Porque nem o tempo, nem a saúde, nem a fé, nada disso vai dar conta. E por que eu digo a fé? Porque muitas pessoas ficam se fiando numa coisa em que ela não está investindo. E na hora que mais precisa, então vai socorrer, vai pedir ajuda. Por favor, me ajuda na minha pouca fé. Eu preciso disso. Não houve um planejamento para ter fé. Nossa, mas eu preciso de um planejamento para ter fé? Sim. Se eu não me planejar em ser diligente na palavra de Deus, na oração, na leitura, e não só na leitura da Bíblia, mas na compreensão do que o texto fala. Existem muitas pessoas preocupadas em ler a Bíblia. Existem muitas que não estão nem um pouquinho preocupadas em ler. Mas dos que leem, quantos estão preocupados em assimilar os ensinamentos e colocar em prática? Então vejam que para tudo tem um planejamento. E eu acho, e eu separei aqui dois textos em que Jesus falou sobre isso e funcionou para quem fez e não funcionou para quem não fez. Vejam bem, estamos lá em Mateus, capítulo 7, nos versículos 24 em diante, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos aqui dois exemplos, um que Jesus aprova e um que Jesus reprova. Uma pessoa construiu a casa na rocha. E quando você pensa nisso, você fala, puxa, um construiu na rocha, o outro construiu na areia. Então, a diferença está no material. Um construiu na rocha, o outro construiu na areia. Sim, está a princípio no material. Quando um escolhe construir sobre a rocha, o outro escolhe construir sobre a areia. E aí a gente vê que o que escolheu construir sobre a rocha, ele teve que ter um planejamento muito maior do que o que construiu sobre a areia. Até porque o que construiu sobre a areia queria facilidades. Ele queria cavar e rapidamente colocar as estacas e construir a casa dele. Ele não parou para pensar no que aquilo poderia, no que aquilo poderia dar com o passar do tempo. E por
Por que que eu peguei esse texto aqui? Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, é o que eu quero fazer da minha vida. Qual é o meu propósito? E vejam, para eu alcançar um propósito, eu só vou consegui-lo cumprindo vários objetivos antes. É muito diferente o objetivo do propósito. O objetivo é o meio pelo qual que você usa para alcançar o propósito. O objetivo é o meio pelo que você usa para alcançar o propósito. Então, o objetivo você pode ter vários, mas propósito é um. Qual é o meu propósito? E eu ouvi a irmã falando ali, olha, eu preciso de oração, porque a igreja aqui está sendo orientada a não ser fiel a Deus. Essa irmã vai precisar de um planejamento para ela usar, saber usar as palavras, o tempo, o momento, para que ela possa conseguir, orientada por Deus, fazer um trabalho ali em que ela consiga glorificar a Deus e alertar os irmãos a respeito disso. Nós não podemos ficar sem dizimar. É a nossa fidelidade, é a nossa adoração, é uma das formas de adoração. Mas se ela não fizer um planejamento, ou se ela escolher um material mais frágil, ela não vai ter sucesso. Então, não existe uma coisa que você vá fazer nesse mundo que não exija de você sabedoria e planejamento. Eu não sei quantos já pensaram nisso a respeito de 2024. Muitas pessoas falam assim: ah, eu já fiz a minha lista de pedidos, eu já fiz a minha lista de necessidades. Eu não estou falando da lista. Eu estou falando de um planejamento diligente, como aquele homem fez para construir a casa sobre a rocha. Porque, queridos, vamos lá. Construir uma casa sobre a rocha requer, no mínimo, materiais muito pesados. Exige um esforço muito grande. Mas quando a chuva bateu e os ventos sopraram e a maré subiu, nada disso derrubou aquela casa, porque ela estava construída sobre a rocha. E Jesus disse assim: eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou mostrar a vocês que a pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, eu quero comparar você ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Muitos de nós, queridos, às vezes queremos tantas coisas, sonhamos tantas coisas, idealizamos tantas coisas e não conseguimos. Não conseguimos. Termina 2020, 21, 22, 23, daqui a pouco termina 2024. E aí você vai olhar para trás e vai dizer: nossa, eu ainda não consegui aquilo. Eu estou há tantos anos querendo e não consegui. E por que que os outros conseguem? Tem pessoas que vão além, né? Além de se sentirem inferiores por não conseguirem, observam os que conseguem. Por que que os outros conseguem e eu não? Você já parou para pensar que tem muita gente que consegue porque simplesmente se planejaram para conseguir? Planejaram a viagem de férias de 2024, planejaram o casamento, planejaram os filhos, planejaram e foram planejando. Na nossa história como cristãos, nós temos o plano da salvação. Deus planejou tudo. Existem pessoas que dizem assim: ah, Deus, nós somos a grande decepção de Deus, né? O planeta Terra, o ser humano é a grande decepção de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não somos a decepção de Deus, porque Deus já sabia o que aconteceria conosco. Deus já sabia que nós iríamos cair nessa situação miserável em que nós caímos, de nos tornarmos pecadores. Deus não tinha, de forma alguma, um descontrole a ponto de nos perder. Muito pelo contrário, ele tinha um plano de salvação. E quando ele coloca esse plano de salvação em ação, as coisas começam a acontecer. E esse plano de salvação foi feito, escrito, desenhado muito antes da fundação desse mundo. Então, tem gente que diz: ah, mas Deus, se Deus sabia, então por que que Deus não tomou uma providência? E quem foi que te falou que Deus não tomou uma providência? A providência já havia sido tomada antes que nós nascêssemos, antes que o planeta fosse criado, naquele dia
em que ele falou, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a primeira vez em que ele falou, haja luz, já estava tudo planejado. O mundo hoje parece que está num total descontrole, e está, porque nós estamos caminhando para o final, mas está tudo planejado. Não tem o que Deus não tenha controle. Agora, claro, nós, como cristãos, devemos colocar a nossa vida nas mãos dele cada dia, porque Deus nos deixa livres para tomarmos decisões. Então, quando eu estou livre para tomar minhas decisões, eu posso acertar e posso errar. E ele quer que eu acerte, mas que está tudo pronto, tudo certinho, está tudo ok com Deus. E esse é um dos motivos pelos quais a gente pode ter paz. Tenha paz no seu coração. Por piores que sejam os pedidos, por piores que sejam as situações, precisamos ter paz. Nós estamos vivendo um momento de luta aí pelos quais a gente tem que ter paz. Não é simples, irmãos. A vida não é simples. E todos vocês que estão aí passando por dificuldades sabem disso. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para Roseli. Não é o fato de muitas vezes nós estarmos à frente, não é a irmã que prega amanhã, a outra, o outro que vem depois. Não é fácil para nenhum de nós. Mas pode ficar mais palatável, vamos dizer assim, se nós fizermos um bom planejamento. Então vamos lá, como é que eu faço então esse planejamento? Primeiro eu preciso entender o que eu quero. O que é que eu quero de fato e de verdade? O que eu quero é bom? É correto? É ecológico? Quando a gente fala ecológico, ele tem que estar cercado de todos vamos dizer assim, de todas as formas, ele está cercado de coisas corretas. Não vai prejudicar pessoas, o meu sonho. Eu não vou acabar aborrecendo ou entristecendo ou destruindo pessoas com o meu sonho. Então, esse sonho tem que ser ecologicamente correto. Eu não vou estar atrapalhando a vida de ninguém realizando o meu sonho. Então, esse sonho tem que ser um sonho correto, que venha trazer benefícios a você e às outras pessoas. Então, uma das primeiras coisas que deve fazer parte do sonho. Eu preciso entender que aquilo que eu quero seja importante e glorifique a Deus. Então, o que é que você quer que vai glorificar a Deus? E você pode dizer, eu quero um sítio. Eu quero ter um sítio para descansar, para levar as pessoas, para ter momentos de lazer, para ter momentos de encontro com Deus. Você quer ter um sítio. Esse sítio vai glorificar a Deus? Então, se vai glorificar a Deus, por que não? Eu preciso ter um casamento, eu preciso me casar, eu estou sozinho. Eu tenho que me casar, eu não posso continuar assim. Esse casamento vai glorificar a Deus? Qual é o propósito de você se casar? É só para ter uma esposa? Só para ter um marido? Ou esse casamento vai existir para glorificar a Deus? Se ele vai existir para glorificar a Deus, você já tem um ótimo motivo para casar. Agora começa então o planejamento. Como que eu faço isso? Eu quero casar quando? Queridos, as nossas metas e objetivos, eles precisam ter cor, eles precisam ter data, eles precisam ter prazo. Não é assim, eu quero tal coisa. Não, quem diz eu quero tal coisa não está dizendo nada. O seu cérebro, ele entende quando você coloca aí tamanho, data, cor, valor, prazo, aí as coisas começam a acontecer. Ellen White diz claramente no livro Mente, Caráter e Personalidade: tudo aquilo que eu dou a minha atenção, em que eu coloco a minha atenção, isso aumenta para o meu cérebro. Porque quando eu foco naquilo, aquilo então cresce de uma maneira significativa. O que é esse crescer? O meu cérebro começa a se concentrar mais naquilo. Então, quando você diz assim, eu quero comprar um sítio, seu cérebro entendeu que você quer comprar um sítio, ok? Mas que tamanho é esse sítio? Em que cidade é? Quantos metros vai ter? Já vem com casa ou você vai construir? Quanto custa esse sítio? Quanto você tem para começar? Isso tudo está dentro do planejamento. Então, você vai comprar um sítio dentro das suas posses, ou você vai comprar um sítio que está fora das suas posses. Das duas formas está certo. Você pode estar querendo uma coisa que está dentro das suas posses e uma que está fora. Desde que você faça o quê? O esforço necessário para chegar aonde você quer.
Se estiver fora das suas posses, você vai ter que trabalhar mais, juntar mais dinheiro, esperar mais tempo, não sei. Se estiver dentro das suas posses, então você já pode ir executando as ações necessárias para chegar lá. É muito importante que você anote tudo isso que você quer, porque o sonho precisa sair da cabeça, vir para o papel e do papel ele se tornar realidade. Bom, eu quero neste ano orar por 5 pessoas. Opa, você quer orar por 5 pessoas? Meus parabéns. Quem são as 5 pessoas? Então, para você orar por 5 pessoas, você precisa saber os nomes delas, as necessidades delas, quando elas precisam que o problema seja resolvido, para que você possa colocar no seu caderno de oração essas 5 pessoas específicas e você se dedicar em oração e intercessão por essas 5 pessoas. Ah, eu vou orar por 5 pessoas, mas você nem sabe quem são as 5? Ah, não, mas lá no grupo de oração tem um monte, eu pego uma a cada hora. Viram? É falta de planejamento. Quando você começa a orar por 5 pessoas específicas, o seu plano já está se tornando realidade. Você já se preocupa com a necessidade dessa pessoa. Você quer saber como as coisas estão indo. Você se apresenta diante de Deus com uma outra postura. Senhor, eu vim aqui orar pela vida da. E aí você cita cada situação daquela pessoa. Você cita o que você entende daquilo, daquele problema. O que você quer que Deus faça por aquela pessoa. Tudo toma um novo significado quando você planeja. Isso é intercessão. Eu gosto muito do livro sobre orações, do, do mesmo autor do livro, eu estou sem o nome aqui, o mesmo autor do livro que escreveu Viagem ao Sobrenatural, Jorge Munot. Ele escreve um segundo livro que fala sobre o poder da oração. Eu indico aqui, ele é incrível esse livro, e vocês precisam ver a ligação íntima que esse homem tinha com cada pessoa pelos quais ele intercedia. Então, ali ele demonstra a importância da oração intercessória. Então, todos nós precisamos entender uma coisa: Deus não é um Deus de desordem, ele não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus organizado. E para nós obtermos sucesso nas nossas empreitadas, nós também precisamos nos organizar. Então, eu preciso nos organizar, nós precisamos nos organizar para que a gente consiga os nossos objetivos. Isso mesmo, o livro é isso mesmo, maravilhoso. Então, vejam bem, quando eu sei a necessidade de perto, isso, e deixa eu abrir um parênteses, eu não estou falando aqui de você saber particularidades da vida da pessoa. Eu não estou falando aqui para você ser invasivo com a vida de ninguém. Eu estou dizendo que, diante de um pedido de oração, e você vê a necessidade, a seriedade daquilo, você se aproxima sim da pessoa e diz: estou orando por você. Se você puder me deixar saber um pouco mais a esse respeito, eu vou interceder. Então, veja o comprometimento que você passa a ter com essa pessoa. Não é uma coisa que, eu vou orar quando der. Não, está no seu caderno e isso é sério. Então, você vai começar a orar por essa pessoa de forma diligente, ali, de modo que você faça isso com muito carinho, com muito cuidado. E você se apresenta diante de Deus como o intercessor daquela pessoa. Então, veja o quanto você precisa estar com a sua vida, então, mais dedicado para fazer um trabalho tão sério como esse. O trabalho do Go6 não é um trabalho simples. Mas eu estou falando aqui mais especificamente do individual, quando você se propõe. Quando você faz disso um objetivo, porque você tem propósito lá na frente, e quando você quer fazer isso de maneira tão bem feita que tenha começo, meio e fim. Respostas incríveis às orações. Exatamente. Respostas incríveis às orações é o nome do livro. Então, vejam bem, quando você faz isso, você consegue, então, fazer a coisa com planejamento, da maneira correta, e você tem paz quando você faz isso. Porque você sabe que está fazendo corretamente. Você descansa na ação que Deus vai tomar naquela vida, porque você sabe o que você colocou na mão de Deus, o que você pediu a Deus. E com os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, não é diferente. Existem muitas pessoas que vão terminar 2024 sem conseguir o que queriam.
porque simplesmente deixaram passar o período de planejamento. O planejamento ele vem sempre no começo, né? Quando você decide o que realmente você quer fazer, o que você quer conquistar. Então você precisa ter tudo anotado. O seu plano precisa ir para o papel e depois ele precisa sair do papel. Ele vai para o papel em forma de uma meta, que é dividido em pequenas metas, prazo, cor, tamanho, valor, tudo certinho. E aí você começa a tirar isso do papel, dividindo isso em pequenas ações. Existem metas de pequeno prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, e você vai então definir o tamanho, né, do período que você precisa para alcançar esse objetivo. Nós precisamos fazer o seguinte: remover os obstáculos do caminho. São muitos os obstáculos que aparecem na vida de uma pessoa que tem um plano, que tem um projeto. Mas a gente tem que entender que Deus está conosco e que a gente pode vencer. É preciso gerenciar cada etapa da meta para que a gente consiga chegar lá. Não adianta desistir, não adianta desanimar, é preciso persistir. É preciso também agradecer por cada etapa vencida. E, por fim, é preciso realmente agradecer, louvar e engrandecer a Deus pela bênção recebida, pelo objetivo alcançado. Deus quer que a gente faça assim, porque dessa forma a gente vai não só glorificar a Ele, mas vamos também poder ensinar outras pessoas como se faz para alcançar metas, independente de quais elas sejam. Não, isso independe. Ah, mas eu preciso emagrecer. Então vamos lá. É emagrecer? Você decidiu? É isso que você quer? Então não existe mais motivos para não fazer. Você pode fazer na hora que você quiser. Então, planejamento. Ah, mas eu preciso ganhar o dobro do que eu ganhei o ano passado, esse ano. Se você se planejar direitinho, você vai ganhar. Então, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cada um de nós aqui sabemos o que nós precisamos. E tudo o que precisamos faz parte da nossa vida como cristãos aqui, até que a gente possa ir para a eternidade. Então, eu quis trazer isso hoje porque nós estamos no dia 9 de janeiro. Se você não fez seu planejamento ainda, pode fazer, porque dá tempo. Estamos no começo de janeiro. O que você não pode ficar é sem fazer. Um último lembrete: cuidado para não dizer o seguinte, mas eu tenho tudo na minha mente, eu sei o que eu quero, está na minha mente. Esse é um dos primeiros enganos que Satanás fala para você. Ah, eu tenho tudo na mente. Não tem. Você não lembra nem o que você jantou ontem. Então, vamos colocar tudo no papel e vamos ser corretos, coerentes, concisos daquilo que nós queremos, para que Deus possa fazer uma grande obra na nossa vida, tá bom? Que Deus nos abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Felícia faz uma oração agora de apelo e eu termino com a outra oração, tá bom? Tá certo. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, no começo de 2024, no grupo de oração, nas madrugadas de oração. Estamos apresentando a nossa vida diante de Ti e nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor tem ficado conosco, tem estado conosco todo o tempo. Sentimos a Tua presença, gostamos da Tua companhia. O Senhor está conosco, isso nos faz bem, nos traz calma e segurança. Louvado por tudo isso seja o teu santo nome e exaltado seja para sempre. Querido Pai, perdoa-nos onde erramos e falhamos. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas quedas, o Senhor conhece quem nós somos e nós queremos te pedir que o Senhor nos perdoe e limpe a maldade que existe no nosso coração. E queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa ouvir as nossas preces em favor de cada um dos pedidos que foram colocados aqui. Senhor, pedidos muitas vezes que nos choca, nos assusta, nos atemoriza, de pessoas, nossos irmãos, estarem passando por dificuldades tão grandes. E existem tantos outros pedidos que não foram colocados e que precisam, Senhor, de Ti. Senhor, em nome de Jesus, ouve as orações que são feitas nesse grupo. Ouve as orações que cada membro dos grupos fazem em suas casas. Que o ambiente das suas casas seja um ambiente de bênção, de vitória, onde os teus anjos tenham prazer de estar. Que cada pessoa, Senhor, tenha na sua casa um pedacinho realmente do céu, onde cada pessoa que chegue perceba e sinta a atmosfera do céu e a presença do seu Santo Espírito. Precisamos que a nossa casa esteja assim, Senhor. Só assim vamos conseguir superar a presença do mal
e a influência do que existe de ruim ao nosso redor. Por isso colocamos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos. Porque queremos te pedir que sejamos todos, ó Deus, resgatados daqui para vivermos contigo na eternidade. Nós não merecemos o que estamos te pedindo. Nós somos falhos, errados, queremos tantas coisas e não nos ajustamos, não nos planejamos, não buscamos o que precisamos fazer mesmo, de verdade, para conseguir. E por isso tantas vezes somos derrotados. Mas nós queremos mudar isso nesse ano. Nós queremos fazer desse ano um ano diferente, diferente do que foi 2023, melhor do que foi 2023. Por isso colocamos tudo nas tuas mãos. Ensina-nos a sermos diligentes, prudentes, como o homem que executou um plano tão bem feito a ponto do Senhor usar como exemplo, o homem que construiu a casa na rocha. Que nós possamos fazer a mesma coisa independente do trabalho, independente do desgaste, independente da força que tenhamos que fazer. Que nós possamos fazer da forma certa aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que é cuidar da nossa vida, da vida dos nossos queridos, da vida dos irmãos e da vida dos pobres e necessitados que precisam de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa compreensão e colocarmos em ação tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.